Olá a todos e a todas, eu me chamo Natália Cristina da Silva Feitosa, sou graduanda da Universidade Federal de Mato Grosso do curso de História. Essa é uma atividade avaliativa da disciplina Mundos Contemporâneos, Poder e Cultura, sob a orientação do professor Dr. Cândido Rodrigues. Tem como tema a nova classe política, capítulo retirado do livro Política, Cultura e Classe na Revolução Francesa, especificamente o capítulo 5, da escritora Lynn Avery Hunt, que é uma historiadora estadunidense, professora da Califórnia, da Universidade da Califórnia em Los Angeles, e é especializada na história da Revolução Francesa. Nascida em 16 de novembro de 1945 e formada pela Universidade de Stanford em 1973. A autora já inicia falando sobre a nova classe política, e diz que os trabalhos mais recentes sobre a identidade social dos revolucionários dividem-se em dois campos nitidamente antagônicos, ou seja, opostos. De um lado, o falecido historiador francês Albert Sabot, ele e seus seguidores marxistas, eles enfatizam as atividades organizadas e ideologicamente engajadas dos jacobinos e sans-culottes, relembrando os jacobinos, um grupo político mais radical durante a França republicana que defendia as reformas sociais, e os sans-culottes eram os trabalhadores urbanos, pequenos comerciantes ou até mesmo desempregados que prezavam pela igualdade entre os cidadãos. Em seus textos, os revolucionários são descritos como militantes empenhados que têm em comum a determinada perspectiva social, que seria o igualitarismo. Porém, eles são unidos mais fortemente, ainda que de modo temporário, por objetivos políticos comuns, como a defesa da república, crença na democracia ou a hostilidade contra o antigo regime. Nessa visão, a coalização revolucionária, que seria como um contrato de cooperação que é feito na tentativa de consolidar um objetivo em comum entre os jacobinos burgueses e os sans-culottes, serviu os interesses da burguesia a longo prazo. Já os revisionistas, que chamam a atenção para os interesses de uma variedade de grupos que não se encaixam em nenhum tipo previsível de estrutura de classe social. O historiador Alfred Kuban, ele afirmou que a burguesia revolucionária compunha-se de profissionais liberais e altos funcionários régios, decadentes, e não de comerciantes capitalistas e manufatores ascendentes. O historiador Richard Cobb, ele tem uma visão um pouco mais extremista e ele diz que o sans-culotte era uma aberração da natureza, mais um estado de espírito do que uma entidade social, política e econômica. Nos trabalhos desses historiadores e de seus seguidores, os revolucionários parecem verdadeiramente marginais da sociedade normal. São criaturas da derrocada social e política e não os arquitetos de uma nova ordem duradoura, da nova classe política que está se emergindo após a Revolução Francesa. A autora diz, e eu trago uma citação dela, que diz assim: ao meu ver, houve três elementos definidores no contexto social da ação política revolucionária: localização geográfica, identidade social e laços e valores culturais. Nesse capítulo, eu examino sistematicamente a identidade social da elite revolucionária. A análise dos dados indicará que a nova classe política foi definida tanto por suas posições e relações culturais, como participações em grupos sociais definidos por ocupação. O historiador Alfred Coban, ele observou que os officers e os homens das profissões e liberais prepararam e dirigiram a revolução, mas a autora ela acredita que é duvidoso atribuir a direção da Revolução Francesa de todo esse processo unicamente a alguns líderes nacionais, e também essa afirmação não é totalmente correta, porque se ele aprofundasse na sua investigação, ele veria que os altos funcionários do antigo regime não dirigiram a revolução, sim participaram dela, em grande número no início, mas afastaram regularmente depois, e esse número foi só diminuindo. Apesar disso, a outra metade da avaliação desse historiador sobre os deputados nacionais continua sendo verdadeira. A maioria deles tinha formação de advogados ou de profissionais liberais, mesmo não sendo ex-funcionários da coroa. Mas o constante declínio do número de deputados comerciantes indica que a legislatura estava se profissionalizando. Os eleitores preferiam cada vez mais políticos profissionais a veneráveis notáveis locais. Uma indicação dessa preferência é a idade dos deputados nacionais.
não eram mais velhos que os altos funcionários locais, ou seja, eram escolhidos por suas habilidades políticas e não por tempo de serviço ou notabilidade na região. Embora muitos deputados fossem novatos em cargos nacionais, eles tinham considerável experiência em âmbito local, uma vez que quase todos os deputados haviam ocupado algum tipo de cargo revolucionário. Então, o cenário político em Paris surgiu com homens jovens, relativamente jovens, né? Mas que tinham experiência política e formação profissional. Outra citação da autora é que, embora as autoridades não ocupassem cargos específicos por longos períodos, muitos saíram de um cargo para assumir o outro. A circulação de autoridades facilitou a formação de uma nova classe política, familiarizando os políticos uns com os outros e com os problemas encontrados em diferentes níveis do governo. Apesar dessa variação na composição ocupacional entre os departamentos, existe um padrão geral que é evidente, né, que a nova classe de autoridades no nível regionais foi composta sobretudo de cidadãos que se identificavam principalmente por suas ocupações urbanas. Mas a predominância também houve, sem dúvida, com o posse de terras, que era um importante elemento no prestígio local para a maioria dos homens. Fossem eles elemento essas autoridades revolucionárias ou notáveis napoleônicos. Ainda assim, não foi uma classe royal de gentlemen em estilo inglês que conquistou a proeminência política no âmbito nacional ou regional, e sim milhares de profissionais urbanos que aproveitaram a oportunidade de desenvolver carreiras políticas. No início da Revolução, em especial, os cargos eles eram muito ambicionados. Todos tinham interesse na formação da nova ordem e tentavam obter uma posição de influência em autoridades e cargos assim eram postos à disposição nas eleições. Porém, a natureza da nova ordem ela era demasiado incerta para permitir as usuais manipulações dos bastidores. No âmbito local, cargo significava poder. Então, a autora ela vai trazendo, ao longo do texto, exemplos que ela cita de 4 cidades, que são Amiens, Bordeaux, Nancy e Toulouse, que ela usa como exemplo para mostrar como houve essa diferença, essa ruptura com o antigo regime e como mudou com a nova classe política que se iniciou o novo quadro. Nessa nova classe política, a ascensão dos comerciantes ao poder local marcou uma mudança significativa na política da cidade. Sob os antigos regimes, esses comerciantes eles não tinham influência nenhuma, né? A notabilidade deles era zero e ficavam abaixo deles, raramente alguém aparecia na escala social. Porém, com essa mudança, com a ruptura com o antigo regime, eles acabaram tendo notabilidade e surgiram no contexto político e social da história da França. Outra citação da autora que ela diz assim: vista como um todo, portanto, a nova classe política não foi socialmente homogênea. Advogados dominaram a política nacional e regional. Comerciantes, artesãos e lojistas destacaram-se nas cidades e uma mistura de camponeses, artesãos e pequenos comerciantes governou os povoados. Entretanto, houve padrões significativos por trás dessa aparente diversidade. O mais importante foi a ruptura social e política com o antigo regime. Essa constante troca de pessoal produziu um resultado de imensa importância por toda a parte. Um grande número de homens adquiriu alguma experiência política durante essa década revolucionária. E a disseminação da responsabilidade política ativa evidenciou-se ainda mais nesses povoados. Mesmo onde os ricos dominavam as posições superiores, numerosos aldeões ganharam experiências em primeira mão nos assuntos locais. A memória coletiva da Revolução foi tão nítida porque muitos participaram para moldá-la. A nova classe política também se distinguiu por sua relação especial com o mundo urbano. Profissionais liberais residentes nas áreas urbanas predominaram na política nacional e regional, e mesmo nos povoados, a maioria dos papéis de liderança coube a homens ligados a mercados urbanos ou à cultura citadina.
Então, a Revolução Francesa foi feita de várias maneiras por milhares de pessoas. Algumas se rebelaram em protesto contra preços altos, outras fizeram manifestações em nome de causas políticas que defendiam. Entretanto, regularmente, dezenas de milhares votaram em eleições e milhares de homens assumiram cargos públicos de vários tipos. A revolução ela não foi feita por um punhado de excêntricos e malucos seguindo o roteiro escrito por brilhantes estrategistas da capital. A autora ela tem uma citação que eu quero dizer para concluir essa minha fala, que diz que duas conclusões parecem válidas. A revolução deu acesso político a grupos que anteriormente estavam excluídos por razões sociais, e quanto mais os governos locais se inclinaram para a esquerda, maior foi a probabilidade de incluir comerciantes, artesãos, além de profissionais de menor proeminência. A nova classe política não foi apenas nova em sua comparação com os homens que haviam governado durante o antigo regime. Ela própria se renovou repetidamente no decorrer da década da Revolução. Obrigada.